Olá pessoal, dando continuidade à tanatologia forense, nesta aula iremos analisar com vocês o tema cronotanatognose. Já deixamos para trás a tanatognose, que se refere aos fenômenos cadavéricos, às manifestações cadavéricas que acontecem após o óbito. Estes fenômenos, conforme vimos, eles podem ser divididos em abióticos, que por sua vez podem ser imediatos ou consecutivos, ou transformativos, que por sua vez também subdivide-se em destrutivos e conservadores. Nesta ocasião, iremos analisar a cronologia destes fenômenos cadavéricos, bem como a cronologia de outros fatores que podem colaborar com a estimativa do tempo em que a morte aconteceu. O perito ele vai trazer uma estimativa temporal em relação ao momento do óbito e em relação à fase que aquele cadáver se encontra. Evidentemente que não existe nenhuma precisão acerca do horário em que o óbito aconteceu, tendo em vista que todos esses fenômenos, todas essas manifestações sofrem diversas interferências, sobretudo externas. Nós vimos que existem fatores que vai retardar o processo de putrefação, por exemplo. Outros fatores vêm a antecipar, vêm trazer de forma precoce determinadas manifestações. Eu vou pontuar aqui com vocês alguns fenômenos que possuem uma variante menor. Evidentemente que outros fenômenos, como por exemplo, o resfriamento cadavérico, você tem variações muito grandes aí em relação à temperatura do ambiente, roupa e etc. Então, a cronotanatognose busca estudar a cronologia da morte. Nesse sentido, eu trago para vocês o seguinte conceito, ó. Cronotanatognose, estimativa do tempo da morte. Divisão da tanatologia forense, assim como a tanatognose que analisamos com vocês, pessoal, que estuda o decurso de tempo constatado nas diversas fases do cadáver, bem como o momento aproximado em que ocorreu a morte da vítima. Então perceba que eu tenho dois pontos aqui, ó. Eu vou estudar o decurso de tempo nas diversas fases do cadáver, esse primeiro ponto, e o momento estimado, o segundo ponto. E como é que se dá essa estimativa? Como é que se dá esse parâmetro? Para tanto, ó, analisa-se a sequência dos fenômenos cadavéricos, que é a tanatognose, e de outros fatores que auxiliam na definição da referida estimativa temporal. Ou seja, pessoal, aqui vai analisar exatamente a fase que o cadáver se encontra, primeiro ponto, e o segundo vai analisar mais ou menos o momento do óbito, mais ou menos a hora que aconteceu aquele óbito. Se deu entre 20 a 24 horas. É uma estimativa, não há nenhuma precisão, repito para vocês. Nós temos aqui os fatores, os fenômenos que têm interesse para a cronotanatognose. O primeiro é o resfriamento cadavérico, que é um fenômeno abiótico consecutivo, só para lembrar vocês, ó. Nas 3 primeiras horas, há uma queda de 0,5 graus Celsius. E a partir da 4ª hora, passa a uma queda de 1 grau Celsius por hora, até que haja equilíbrio com a temperatura ambiente, que ocorre em cerca de 12 horas após a morte. Evidentemente, claro que este fenômeno sofre diversas variações. Esse é um padrão comum. Então, passado 12 horas, nós temos, em regra, um equilíbrio do corpo ao ambiente. Claro que, se o indivíduo ele faleceu, está despido, a temperatura do local que ele se encontra é 35 graus e a temperatura corporal dele no momento da morte é 36 graus, esse período aqui vai ser completamente diverso do que a gente está analisando com vocês. Para fins de prova, essa informação é muito importante, que a regra é
começa caindo 0,5 graus Celsius. E lembrando para vocês, essa temperatura ela pode subir. Resfriamento, leia-se, troca de fluxo de temperatura. Outro fator é a rigidez cadavérica. Este aqui, ele tem uma credibilidade maior, digamos assim. Ele tem um padrão mais razoável. Claro que sofre diversas variações também, mas é menos do que o resfriamento. Inicia atingindo progressivamente a face, nuca e mandíbula. A gente viu isso. Lei de Nister-Sommer. Entre 1 e 2 horas. Nos músculos torácicos, 2 e 4 horas. Membros superiores, entre 4 e 6 horas. Membros inferiores, entre 6 e 8 horas. Ou seja, em regra, 8 horas, nós temos a rigidez completa. Pode ser depois ou pode ser antes, sobretudo. Às vezes, você vai encontrar uma rigidez completa com 4 ou 5 horas de óbito. Já encontrei em diligências no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o indivíduo ele foi morto num local extremamente quente, ele estava só com uma cueca, aquele solo bem seco, e o sol estava rachando. Isso antecipa, conforme a gente viu, o processo de rigidez cadavérica. Então, esses fatores são analisados também, devem ser analisados, em verdade. A rigidez desaparece gradativamente, seguindo a mesma ordem de seu aparecimento, cedendo lugar à flacidez muscular após o transcurso de 24 a 48 horas. Veja que lapso aí grande, né? Entre 24 e 48, é bem variante. Mancha de hipóstase ou livores. Esta aqui é que tem a maior credibilidade, que possui menos variações, bem menos variações, que é os livores cadavéricos ou mancha de hipóstase. Surgem habitualmente entre 2 e 3 horas após a morte, fixando-se definitivamente entre 8 e 12 horas. Claro que a estimativa do óbito relacionada aos livores ela é limitada, ou seja, estão fixos. Poxa, pode ter sido 8 horas do óbito, pode ter sido 12 horas, pode ter sido 24 horas, porque fixou, ela não vai sair mais. Então ela tem uma limitação, né? Elas estão movíveis generalizadas. Aí, peraí. Faz aí umas 5 horas, mais ou menos, que aconteceu o óbito e tal. Enfim, apesar dela ter uma estimativa mais precisa do que outros fenômenos, ela é limitada até o quê? 8 a 12 horas. Passou isso, é tudo igual até o final. Então, tem que se analisar outros fenômenos cadavéricos. Mancha verde abdominal, que é transformativo, destrutivo, primeira fase da putrefação, surge entre 18 e 24 horas após a morte, estendendo-se progressivamente por todo o corpo entre o terceiro e quinto dia. Gases de putrefação, que é na fase gasosa, surgem após o primeiro dia, ou seja, após 24 horas, não sendo inflamáveis, passando a ser inflamáveis entre o segundo e o quarto dia, retornando, faltou um N aí, a não ser inflamável a partir do quinto dia, retornando a não ser inflamável a partir do quinto dia. Cristais no sangue putrefeito podem ser encontradas a partir do terceiro dia pós-mortem no sangue putrefato, podendo permanecer até o 35º dia. São cristais que são encontrados no sangue aí dos cadáveres que estão na fase de putrefação. Crescimento dos pelos da barba. Pessoal, isso é importante, já cai em prova de concurso. Ajuda na estimativa do tempo. Nos homens, mesmo após a morte, os pelos da barba continuam crescendo em uma razão de 21 milésimos de milímetros por hora. Nesse sentido, sabendo o horário exato em que o indivíduo se barbeou, poderá se determinar o tempo decorrido após a morte. Então, vocês percebem que a cronologia do óbito não se baseia única e exclusivamente nos fenômenos cadavéricos.
Já apareceu o primeiro, que é o crescimento da barba, evidentemente relacionado aí no homem. Nós temos também, progredindo com vocês, uma atenção. A observação do crescimento da barba possui valor acessório, sendo apenas uma forma de corroborar com o estudo da cronotanatognose. Conteúdo estomacal. Não obstante as variações digestivas de cada pessoa e o tipo de alimento ingerido, em linhas gerais, um alimento pesado leva cerca de 5 a 7 horas para uma digestão completa. Uma alimentação média leva em torno de 3 a 4 horas, enquanto uma refeição leve é digerida entre 1h30 e 2 horas. Então, o indivíduo, no momento em que ele foi assassinado, ele tinha acabado de almoçar. Então, tem um padrão aí, mais ou menos. Opa, peraí, deixa eu ver mais ou menos um momento. Tem conteúdo estomacal? Não tem? Ainda tem. Eu sei que a morte aconteceu aí num horário aproximado. Tranquilo? Então, seguindo, fauna cadavérica. Isso é muito comum aí na fase coliquativa que a gente viu, ou de coliquação, ou de liquefação também. A entomologia médico-legal estuda a evolução dos insetos e de outros artrópodes na estimativa do tempo de morte. Ou seja, esta questão da fauna cadavérica é estudada por uma subdivisão aí da medicina legal chamada entomologia médico-legal, também chamada de entomologia forense. Fundo de olho, com a paralisação da circulação dos vasos da retina, observam-se ao exame de fundo de olho 2 pontos. A fragmentação da coluna sanguínea, 2 horas pós-mortem, o aparecimento do anel isquêmico perivascular, 5 horas pós-mortem, e o desaparecimento dos vasos sanguíneos, começando pelas arteríolas, vênulas, artérias até as veias, 25 horas após a morte, o pós-mortem, como vocês visualizam aí. Aí eu trago para vocês, para fins de memorização, com base nos referidos fenômenos cadavéricos, temos o seguinte calendário da morte. Que horror, professor, mas isso é bom para fixar. Até 2 horas, o que é que eu tenho? Corpo está flácido, está quente e sem livores. Entre 2 e 4 horas, eu tenho rigidez da nuca e da mandíbula. Início dos livores, alterações oculares, que é o fundo do olho. Entre 4 e 6 horas, o que é que eu vou ter? Rigidez dos membros superiores, nuca e mandíbula, livores, alterações oculares. Perceba que alterações oculares vai se manter durante aí um tempo. Entre 8 e 16 horas, rigidez está generalizada, conforme a gente viu. Mancha de hipóstase, nesse sentido, não está mais movível, né? Está fixada. Alterações oculares. Entre 16 e 24 horas, rigidez generalizada, ela se mantém. Início da mancha verde abdominal, alterações oculares. Entre 24 e 36 horas, eu tenho início da flacidez corpórea, mancha verde abdominal, alterações oculares. 48 a 72 horas, a disseminação aí da mancha verde, fase gasosa, você vai encontrar aí claramente a fase gasosa, alterações oculares. Entre 72 horas e 96 horas, fundo de olho irreconhecível. Entre 2 anos e 3 anos, desaparecimento das partes moles do corpo e presença de insetos. Lembrando que aqui é bem variante em virtude de estar inumado ou não o esqueleto. Mais de 3 anos, eu tenho esqueletização completa. Onde iremos analisar alguns temas muito importantes. Lesões que ocorreram durante a vida, lesões pós-mortem, pré-moriência, comoriência, inumação e exumação, para finalizar, para esgotar todos os temas correlatos aí à tanatologia forense. Sem maiores delongas, iniciaremos aqui vendo lesões vitais e pós-mortais. Muito importante isso. Olha só,
O diagnóstico, que busca diferenciar as lesões produzidas na vítima viva ou depois da morte, é de suma importância para possibilitar a elucidação de muitas questões que possam surgir como decorrência das mais diversas modalidades de traumas, mortais ou não mortais, proposital ou acidentalmente. Ou seja, qual a importância dessa análise do aspecto lesional, do aspecto traumático encontrado no corpo da vítima, se foi durante a vida, se não foi. Olha só, muitas vezes você vê um indivíduo que foi assassinado por disparos de arma de fogo, e você encontra uma lesão, uma pancada contundente na região aqui anterior da cabeça, né? Na testa, como se chama. Eu tenho que saber se aquela lesão foi acidental, se foi a queda, né, dos disparos, ele caiu, bateu a cabeça e claro que vai lesionar. Foi logo durante o momento que ele estava sendo assassinado. Se aquela lesão foi uma briga anterior que ele teve 2 dias antes e ele foi espancado por este autor do fato, que pode ter sido autor do fato. Se esta lesão foi logo antes do óbito, que ele levou uma coronhada, ou após ele morto, algumas pessoas que tinham raiva desse indivíduo que está assassinado, que está morto nesse momento, chegou e deu várias barrotadas na cabeça, na testa desse indivíduo. Então isso é muito importante, o perito precisa, para até saber a dinâmica em que os fatos aconteceram. Vai variar sobre a tipificação do crime, se houve uma qualificadora, se não houve uma qualificadora do crime, se houve discussão, se não houve, se houve um crime de homicídio, posteriormente um vilipêndio a cadáver por outra pessoa, sabendo que é cadáver, produziu ato para escarnecer o corpo da vítima. Então é bem importante a mensuração, a análise daquele trauma, daquela lesão. Antes da morte, durante a morte, pós-morte, acidental ou foi proposital. Seguindo com vocês. Atenção 1, na cronologia relacionada às lesões, podemos verificá-las de acordo com as seguintes etapas. Primeira etapa aqui que vocês visualizam, lesões produzidas bem antes da morte, ou seja, o indivíduo ele brigou uma semana antes, foi espancado, e aí essas lesões, foi agora ou não foi? Claro que é muito tempo atrás, uma semana, 15 dias, é muito mais fácil, bem mais perceptível enxergar essa lesão. Isso não é lesão de agora não, essa é lesão aí que já faz um tempo. Então esse é o primeiro ponto, essa lesão foi ocasionada bem antes da morte. Lesões produzidas imediatamente antes da morte, aquele exemplo de uma coronhada. C, lesões produzidas logo após a morte, lesões produzidas certo tempo depois da morte. Então temos aqui, conforme vocês visualizam, 4 hipóteses a serem analisadas. 4 hipóteses a serem analisadas. Atenção 2, a incoagulabilidade do sangue é um sinal relacionado à morte do agente e é chamado de sinal de Doné. Claro, após a morte, você não tem mais coagulação sanguínea. Isso é um ponto bem importante, porque qual a diferença de uma equimose para um livor cadavérico? Lembram disso? A equimose tem sangue coagulado, infiltrado nos tecidos. No livor cadavérico não existe sangue coagulado porque a pessoa já está morta. Tem alguns padrões que a gente vai analisar no quadro agora com vocês que remete também a essa parte de coagulação sanguínea ou não coagulação sanguínea. Então, seguindo aqui com vocês, lesões em vida é o primeiro ponto. Eu tenho sangue coagulado. Lesões pós-morte, eu tenho sangue não coagulado, chamado de lesões brancas. Essa nomenclatura já caiu em prova. Lesões brancas se refere a lesões pós-morte. Retração dos tecidos, ou seja, bordas afastadas. Aqui eu tenho irretratibilidade dos tecidos. Tem espectro equimótico, ou seja, muda de cor. É exatamente as equimoses. Já nas lesões pós-morte eu não tenho mudança de coloração em virtude
de não existir coagulabilidade, dentre outros fatores. Aqui eu tenho crosta das escoriações, que é aquela que a gente chama de casca de ferida, né? Aqui não vai gerar essa crosta. Reações inflamatórias, embolias, evolução dos calos, você tem em lesões em vida. Na morte você não encontra isso. Reações das zonas de queimaduras, vai existir reações quando você recebe uma queimadura. Já nas lesões pós-morte, eu tenho, que as queimaduras não apresentam nenhuma reação vital. Bolhas contêm ar ou líquido destituído de leucócito e albumina. Lesões em vida, eu tenho presença de malhas e fibrina. Presença de malhas e de fibrina. Já nas lesões pós-morte, eu tenho ausência de malhas e de fibrina. Infiltração hemorrágica, aqui remete exatamente aqui, ao espectro equimótico. Aqui eu estou falando da equimose. E aqui eu não tenho nenhuma infiltração hemorrágica. Sinais de transformação de hemoglobina nas lesões praticadas em vida e ausência de transformação hemoglobínica nas lesões produzidas aí pós-morte. Por fim, ausência de meta-hemoglobina quando eu tenho a lesão em vida, e aqui eu tenho presença de meta-hemoglobina. Diferenciações bastante relevantes aí para a sua prova de lesões vitais e lesões pós-mortais. Outro tema para a gente analisar com vocês é inumação e exumação. Olha só, primeiro, inumação. O que vem a ser inumação? Consiste no sepultamento do cadáver, desde que seja confirmada a realidade da morte e após registro do atestado de óbito nos cartórios. Por outro lado, a exumação é o ato de desenterrar um cadáver ou restos mortais por finalidades administrativas ou judiciais. Ou seja, inumar é enterrar, sepultar a pessoa. Procedimento natural, padrão, claro, desde que seguidos as regras próprias, certidão de óbito, tal e etc. E a exumação é desenterrar aquela pessoa. Existe o padrão, que é administrativo, passou um tempão lá, aqueles restos de ossos são colocados numa urna para dar espaço para outro familiar. E existe judicial, que é o de interesse médico legal. É para apurar melhor, para fazer outra necropsia, para olhar um ponto que não foi analisado naquele momento oportuno, geralmente em caso de repercussão, até porque é bastante traumático, especialmente para os familiares daquela pessoa que já tem um trauma da vítima, por exemplo. Quando tem interesse médico legal, para exumar é um assassinato. A vítima foi assassinada, demorou no IML, depois do sepultamento vai retirar novamente o corpo. Então, essa é a exumação judicial. Trouxe aqui para vocês a exumação administrativa. Visa a transferência dos restos mortais para outra urna por conta de outro sepultamento, para remoção por questões sanitárias ou para cremação quando o corpo estiver esqueletizado. Já a judicial, que é de interesse médico-legal, visa atender aos reclamos da justiça, buscando identificar o cadáver ou os seus restos mortais, realizar necropsia que não foi realizada no momento oportuno, refazê-la no sentido de averiguar a causa de uma morte que passou despercebida, esclarecer algum detalhe ou ainda confirmar algum diagnóstico. Nós temos a legislação, que é o artigo 163 do Código de Processo Penal, que nos traz o seguinte, em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. Uma atenção para vocês. O ato de inumar ou exumar em desacordo com as disposições legais constitui uma contravenção penal
conforme dispõe o artigo 67 da Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688/41. Mais um assunto para a gente caminhar para o final é pré-moriência e comoriência, pessoal. Tais conceitos, olha, são importantes nas situações de mortes muito próximas em que há necessidade de estabelecer uma sequência, especialmente para fins sucessórios. Na premoriência, há uma sequência de morte estabelecida, ou seja, A morreu antes de B. Na comoriência, não se consegue estabelecer uma sequência, presumindo simultaneidade de mortes. Isso já caiu em prova? Já, pessoal. Muitas vezes você vai ter um indivíduo que ele assassinou outra pessoa. Já peguei vários casos. Caso geralmente do homem assassinar a esposa. Ele assassinou a esposa e em seguida efetuou disparo na própria cabeça. Aí eu tenho o quê? Na situação, olha só, eu vou ter a pré-moriência. É possível eu... Aqui, ó, canetinha. Pré-moriência, onde é possível exatamente estabelecer uma sequência da morte. Fulana morreu primeiro, levou disparo de arma de fogo pelo próprio esposo, que em seguida praticou a morte. Em seguida, ele praticou aí o óbito, beleza? Pessoal, finalizamos então com este último assunto, pré-moriência e comoriência, a parte de tanatologia forense. Na nossa próxima aula, iremos dar início ao tema sexologia forense. Iremos analisar as perícias sexuais, vamos analisar docimásias, abortamento, parafilias, que são os transtornos da sexualidade, dentre outros temas relacionados aí à sexologia forense. Forte abraço e até a próxima aula.